crema. Começa agora o VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e tá no ar o VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto, trazido até você pela Conductor, e estamos no primeiro episódio de 2020, chegamos à segunda temporada do VAT60, trazendo um programa especial hoje com recorde de participantes, com um tema muito legal. A gente vai descobrir aonde que estão as tecnópolis do Brasil, temos aqui um time de peso de convidados especiais pra gente desvendar todos os segredos, os desafios, os truques dos polos de tecnologia com esses profissionais de diversas empresas, de diversos setores, público, privado, para que a gente possa entender melhor esse mundo, como é que a gente pode se tornar um deles. E eu tenho aqui para começar o papo o meu co-host, meu querido amigo Thiago Sampaio. É isso aí, Léo, exatamente. Um dia desses começamos o projeto, já estamos nesse estágio, né? E hoje temos um recorde, como você falou, 7 pessoas gravando, temos uma logística aqui bem complexa para isso. Como de sempre, temos aqui Juliano Toss, beleza, Juliano? Fala, Thiago, beleza? Bom, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com meus amigos para debater mais um assunto bem interessante. Temos também Ricardo Oliveira, jornalista, empresário, escritor, colunista aqui da CBN. Tudo bom, Ricardo? E aí, galera, beleza? Muito bom estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Temos também Leandro Xavier, da Compay, aqui de João Pessoa. Opa, pessoal, tudo bom? Fico muito feliz aqui em estar com vocês. Prazer pelo convite aí. Também temos Bárbara Xavier, representando a gigante espanhola Indra Company. Tudo bom, Bárbara? E aí, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Tudo bem? E ao meu lado aqui, Bruno Dias. Bruno que vem representando a Vetex. E aí, Thiago? E aí, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês e obrigado mais uma vez pelo convite. Por último, temos Marcelo Barbosa. Marcelo que é Head de Business Development na Rustime Brasil. Bem-vindo, Marcelo. Fala, Thiago. Obrigado pelo convite, meu amigo. E é um grande prazer estar aqui com vocês. É isso aí, Sampaio. Casa cheia hoje e a gente tá preparado. Você também. Encosta aí na sua cadeira e aumenta o volume. Já que no programa de hoje a gente vai falar sobre polos de tecnologia, eu acho que é legal, antes de qualquer coisa, a gente definir e introduzir os ouvintes nesse tema. Então, eu quero aqui perguntar o que é que define um polo de tecnologia e quais são as suas principais características. Quem que pode começar me respondendo? Então, o que define um polo de tecnologia é todo um ecossistema, né, trabalhando em conjunto, querendo atingir um único propósito, que é trazer inovação para sua região, para sua cidade, para as empresas que são fortes aí no teu ecossistema, na tua região. Existe uma série de cuidados, obviamente, que a gente precisa ter com isso, mas tudo muito bem alinhado em cima desse objetivo, que é você pensar de uma forma conjunta, estimulando principalmente universidades. Eu acho que a academia é muito importante estar próximo disso, as necessidades do mercado, né? A partir do momento que você entende necessidade e tem um público capaz de desenvolver soluções, você começa a ter um modelo de negócio, de um polo, pensando em tecnologia, em como essas ideias podem resolver problemas de uma cidade, de uma região, de setores, de segmentos, de tudo isso. Exato, e os polos também têm algumas estruturas e alguns modelos, né? Existem polos estruturais informais, formais, existem também os modelos de parque tecnológico, nós temos aqui alguns próximos à nossa região, mas na minha concepção nada mais é do que um ambiente industrial que concentra recursos humanos, laboratórios, equipamentos, e tem, obviamente, o objetivo de criar novos processos, produtos e serviços, mas aí tendo como uma estrutura que provê para todos esses laboratórios, essas empresas, obviamente, uns arranjos institucionais menos burocráticos, né, que facilitam mais a difusão dos processos técnicos. Acho que, na minha concepção, deve ser isso aí. Eu vejo da seguinte forma, assim, eu acho que não tem como especificar muito bem, mas eu acho que a gente tem várias fases aí de um processo em que uma cidade se transforma num polo de tecnologia. Entendo que começa na parte educacional. A gente tem uma faculdade que ensina, que o pessoal começa ali a sair da faculdade já preparado com essa visão de tecnologia, e aos poucos essa faculdade vai enchendo ali de pessoas e a gente tem
a tecnologia surgindo, as ideias surgindo ali, o desenvolvimento surgindo através disso. E aí sai várias pessoas dessas universidades, dessas faculdades, que passam a começar empresas, né, a iniciar suas empresas, e a gente começa a ver aí o empreendedorismo nascendo, o pessoal começa a levar ideias novas, começa a produzir ideias novas para poder fazer essa cidade desenvolver agora na parte do empreendedorismo, né, e começar a reter, e começar a empregar essas pessoas e criar cada vez mais. E aí a gente começa a ter exatamente o ecossistema, e muitas pessoas começam a participar do ecossistema, e ele vai se alimentando e se fortalecendo. Eu acho que a definição de ecossistema é uma coisa que vem bem assim a calhar, né? Há algum tempo atrás, quando a gente chegou aqui, era uma coisa bem pequenininha, né? A gente não tinha muitas opções, a gente falava pouco sobre tecnologia, até as universidades e tudo, era uma coisa bem pequena, bem restrita. Hoje a gente tem muitas universidades formando profissionais de qualidade, e eu acho que toda essa sinergia que existe realmente, assim, entre o mercado, entre as empresas, entre a faculdade, esse movimento, essa coisa que eles falaram, né, de se alimentar do assunto da tecnologia, tudo isso colabora, né, para que se forme esse polo tecnológico, de que a gente cresça como polo tecnológico, né? Eu acho que, assim, partimos em pouco tempo de uma coisa bem pequena, de um lugar bem pequeno para um lugar bem considerado, todo mundo está olhando hoje para João Pessoa. Acho que realmente nós estamos consolidando como polo tecnológico. Bárbara, eu concordo muito, inclusive nos maiores polos, ou na maioria dos polos, né, existe isso que está falando, até um intercâmbio entre os envolvidos, seja dos profissionais, seja dos produtos, seja, né, a correlação entre o que é produzido dentro dele. Então, quando tem um ecossistema desse que o pessoal começa a se envolver e compartilhar aquilo que é produzido, seja do capital humano, seja dos produtos e serviços, também caracteriza muito bem os polos que vêm por aí. Eu acho que todo mundo começa a entender que existem dois motores propulsores no desenvolvimento de um polo tecnológico. Um é a educação. Uma cidade, uma região que tem boa formação de recurso humano, ela tem um potencial grande de poder virar um polo tecnológico. E outro também propulsor que eu acho que é muito relevante é a economia daquela região. Por natureza, centros econômicos eles têm uma chance maior de virar polos tecnológicos, né? Como a gente vê em São Paulo, é o grande polo tecnológico que a gente tem no Brasil, ou quando uma grande multinacional, uma grande empresa mundial como o Google em BH veio e transformou a região em um polo que não existia tanto isso antes do Google. Em Recife a gente vê, Recife é um dos maiores polos econômicos da região do Nordeste, e ele terminou num movimento muito forte, né, dentro da universidade, juntou esses dois motores, né, terminou se transformando também num polo tecnológico da região. Então eu vejo que a formação desses tecnopolos são muito baseadas nesses dois propulsores, que pode vir, um só pode gerar ele, né, como São Paulo é uma metrópole, terminou gerando ele, como o outro também pode gerar, mas o outro depende muito de uma economia pujante, né, então só a educação sendo um propulsor, fica mais difícil de você consolidar aquela cidade, aquela região como um polo tecnológico. Complementando o que o Bruno falou, Recife, por exemplo, hoje ele se consolida, né, através do Porto Digital como um dos maiores polos tecnológicos do país. E se você parar para pensar, ele mesmo se consolidando dessa forma, existem mais de 900 vagas hoje ociosas que estão abertas, porque não consegue encontrar profissionais qualificados o suficiente para preencher aqueles requisitos. Como a gente falou aí um pouco mais cedo, onde a necessidade vem de fato de uma carência do mercado devido à formação acadêmica de profissionais. Eu acho que são duas coisas que tem que estar muito perto mesmo, é a área acadêmica, são universidades, junto com as necessidades do mercado, da indústria, para que formem profissionais cada vez mais capacitados para atender essas novas necessidades, né, que surgem no mercado diariamente. Aquele curso padrão, eu diria, um curso de bacharelado, onde você entra e paga aquelas mesmas cadeiras, ela não atende mais hoje às necessidades do mercado. É onde a universidade tem que ter essa penetração para trazer mais conhecimento, colocar para fora da universidade aí alunos formados com mais know-how aí para essas novas demandas. Eu acho que a gente começou muito bem aqui, salientando as duas grandes entidades, né, que é a academia e a indústria, como motores propulsores, como o Bruno colocou aqui. Realmente é o caminho que a gente vê se desenhando em vários polos tecnológicos ao redor do mundo. Aqui no Brasil a gente tem iniciativas em São José dos Campos, Campinas, Belo Horizonte, São Paulo, Recife aqui do lado, mas eu queria ouvir a opinião de vocês com relação aos órgãos públicos, a importância do apoio dos órgãos públicos no fomento de um polo tecnológico. Vocês acham que é necessário, que é opcional, que ajuda?
Ao meu ver, eu acho que é algo fundamental, sabe? O governo, ele tá olhando com bons olhos o desenvolvimento de polos de tecnologia. Afinal de contas, como o nosso amigo Leandro falou também um pouco mais cedo, a partir do momento que você tem uma região com um poder econômico favorável, isso ajuda muito ao desenvolvimento do polo de tecnologia. E o governo é imprescindível a participação nele para ajudar nesse desenvolvimento econômico a partir de incentivos, de redução de impostos, sabe? Algo que venha estimular empresas a ter interesse e começar a fazer parte desse projeto. Né? Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo na nossa própria cidade, que a gente tá gravando em João Pessoa, a gente viu nos últimos meses, talvez no máximo nos últimos 2 anos aí, chegada de empresas em que o governo praticamente ele não tem nem como dizer assim, não, vou ficar alheio. Não tem como ele dizer, não, eu não quero participar. Cara, vai ter uma empresa, vai ter 300 funcionários a mais num prédio, vai movimentar, vai chegar gente de fora, vai mexer com a tua estrutura imobiliária, vai mexer com a tua estrutura de comércio local. Por exemplo, algumas regiões aqui da cidade, elas são muito influenciadas por causa das indústrias que chegaram na região metropolitana de João Pessoa, né? Então, chamar de região metropolitana de João Pessoa é até otimismo. Na verdade, assim, pensando em Goiânia e região onde tiveram fábricas da Jeep, da Fiat, você vê funcionários vindo morar aqui, mas trabalhando lá. Então, não é só, né, um movimento de interesse do mercado e que dá pra ficar sossegado ali no seu cantinho olhando. Quer dizer, se você vê o quanto que isso mexe com a quantidade de stakeholders, a quantidade de pessoas ao redor daquele movimento, faz bem que o governo, o município, o estado se posicionem para favorecer aquele processo e fazer esse processo crescer talvez até mais rápido, né? A gente tem exemplos de como que isso funcionou bem em outros estados. No nosso estado a gente tá vendo isso dar os primeiros passos, tem sido passos lentos, mas que eu já recebi boas informações assim, locais de que a gente deve ter novidades acelerando em relação a esse processo. A gente viu nesse ano chegar benefícios fiscais que favoreceram o desenvolvimento de empresas e tudo mais aqui, e que é um exemplo acho que do nascimento só, assim, é só o primeiro passo para isso virar algo de fato mais estruturado, mais rápido e mais relevante para o contexto nacional, vamos dizer assim, né? Senhores, querendo continuar no mesmo assunto, mas voltando ao que Bruno e que Juliano comentou agora há pouco, a gente sabe do conhecimento de grandes e gigantes polos que tem no Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, grande hoje. O pessoal que orbita esses grandes centros, né? Uns chamam de clusterização das coisas. Por exemplo, quem orbita ali São Francisco, Paulo Alto, Seattle, existe vida ou chance para esse pessoal ocupar um espaço irrelevante e se tornar também um polo de tecnologia. E aí eu cito o exemplo de Campina, próximo a João Pessoa, próximo a Recife, Campinas, próximo a São Paulo, tendo em vista que já uns têm um capital humano muito bom, uma academia com uma iniciativa muito boa, mas na opinião de vocês, o que é que precisa para que esses caras se tornem ou se destaquem no mercado? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente que você fez, porque você vê que no mesmo momento que você cria esses polos tecnológicos, você cria essas aglomerações, você começa a gerar algumas dificuldades na própria cidade em que esses polos se encontram, né? Eu gosto muito de usar história e dados como base, né? Que São Francisco era uma cidade normal, sem nenhum crescimento absurdamente grandioso como teve nessas últimas décadas sobre os fatores econômicos. Isso gerou vários benefícios, mas gerou alguns problemas bem gritantes dentro da cidade, como uma desigualdade muito exacerbada e como uma concentração muito grande de profissionais de tecnologia faz com que, de certa forma, você não possa perder a mão e fazer com que aquela região, que é realmente um polo tecnológico, fique desestruturada. Então, em alguns lugares você já começa a perceber, né, fora do país, não aqui no Brasil, você já começa a perceber alguns problemas sociais das cidades, né? Então isso naturalmente oportuniza que essas outras regiões que orbitam, elas conseguem puxar essa demanda. Então lá mesmo, ainda usando esse exemplo, a gente tem San Diego, que é uma cidade da Califórnia, próximo, que tem uma qualidade de vida excelente, que não vive em torno só da tecnologia, e foram várias empresas para essa região também, para essa cidade. Alguns colegas que decidiram se mudar para San Diego pela qualidade de vida do que continuar vivendo em São Francisco com os problemas que existem lá hoje, né? Então eu acho que existe essa oportunidade, eu acho que as cidades que estão próximo, elas são beneficiadas geograficamente por isso, né? Então João Pessoa, por exemplo, próximo do polo aqui de Recife, que é o que a gente conhece como o principal polo da região Nordeste e do Brasil, tecnologia, ela pode ser beneficiada disso, né? De empresas que olham para ela e não tem, é bacana e tal, mas de repente a cidade está um pouco sobrecarregada já começa a ter problemas de qualidade de vida, o custo já começa a aumentar, e aí você quer trazer sua empresa e você quer fazer um pouco diferente, você quer que a sua empresa tenha um pouco diferencial da qualidade de vida. No final das contas, quem ganha muito
muito com isso aos profissionais, né, que tem mais opções próximo da região dele para se colocar no mercado, né. Por outro lado, você vê cidades que têm uma geração excelente assim, de recursos humanos, né, e como Campina Grande, mas que peca, e aí ainda pegando o gancho do questionamento da indagação do Juliano sobre o Estado, né, peca o Estado em não prover as ferramentas necessárias para que as empresas se coloquem na cidade. A gente tem problemas logísticos grandes nessa cidade, pouco voo, fica difícil você montar uma empresa na cidade por esses fatores. A cidade não traz tantos benefícios de qualidade de vida como poderia trazer, então isso é muito pelo pecado que o Estado faz, e aí faz com que você só exporte recurso humano e não retenha o recurso humano na região, né? Acho que Recife foi muito feliz em fazer isso acontecer na década de 90. Só complementando, como o Ricardo falou sobre o polo da Jeep, né? Aqui em Goiânia, na verdade, em Pernambuco. Existem muitos funcionários que hoje trabalham lá na Jeep e preferem morar em João Pessoa do que em Recife. Preferem morar em uma cidade de outro estado, justamente por oferecer uma qualidade de vida melhor, devido a todo o transtorno que já existe dentro da cidade de Recife. Recife hoje ele tem um Porto Digital, que é um dos maiores polos de tecnologia, né, do país, como nós conversamos mais cedo. Fomenta-se de fato muita tecnologia, muita inovação, é considerado um dos lugares onde mais se pensa em inovação do mundo, tá? E é um município que está aqui, uma cidade que está aqui do nosso lado, mas que ela enfrenta os seus problemas. E aí, como o Bruno falou, então isso começa a favorecer regiões próximas, como João Pessoa, onde empresas grandes, multinacionais, começam a olhar com bons olhos aquela cidade que está bacana, que tem qualidade de vida legal, e vamos desenvolver tecnologia na região. Mas o que é que vai acontecer daqui a um tempo? É provável que a gente encare os mesmos problemas que Recife não encaravam antes e encaram agora. Mas eu acho que isso também faz parte, né? Isso é o que cresce de uma forma orgânica aí fazendo parte desse modelo de negócio, né? Só para você ter uma ideia assim sobre a tecnologia, o poder dela, hoje o setor de TI ele representa 7% do PIB do Brasil, certo? E estima-se que até 2022 esse PIB alcance 11%. Então é um crescimento muito bacana em 2 anos. Ou seja, vai haver novas soluções mediante novos problemas. E aí, pegando, Bruno, que você falou, que é exatamente, eu acho que é uma resposta do que Juliano perguntou agora há pouco. Eu tive em Campina Grande, que você citou há um tempo atrás, a abertura de um período lá, onde eu assisti uma mesa redonda, quem estava era o coordenador dos cursos de Ciência da Computação da UFCG, e ele falava exatamente o que você disse. Nós, no caso ele falando, nós estamos aqui enquanto academia fazendo um papel bom, eles têm uma relevância muito boa lá, seja todas as universidades, tem 11 universidades nessa cidade. As empresas olharam para lá, tem algumas empresas que foram para lá, mas outras não, exatamente pela ausência do Estado no quesito até qualidade de vida. O cara diz, poxa, eu vou abrir uma unidade lá em Campina, que tem academia lá, ou vou abrir em João Pessoa, onde tem uma qualidade de vida maior. E aí é exatamente isso que o Estado precisa chegar. Então tava a universidade, tava as empresas chamando o Estado para poder fazer a parte dele. Então eu acho que, aí respondendo Juliano, sim, o Estado tem uma importância fundamental em trazer não só incentivo fiscal, porque não basta você dar um incentivo fiscal para uma determinada região quando está a economia dela, quando está a educação, a segurança, enfim, as outras partes. E que você encontra isso em San Diego, muito bem, que você encontra em São Carlos, ali, Campinas, que, né, tá muito bem. Então eu acho que o papel do público tem sim, fora do incentivo fiscal que ele já está dando, e aí assim, né, já está fazendo aos poucos, fazer a outra parte da atividade de casa, que é prover uma qualidade de vida boa. Eu acho que se a gente for comparar o que geralmente é feito com indústrias, como o caso da Jeep, você vai ver que tem uma disputa entre cidades, entre estados ali, para levar aquela fábrica, porque a fábrica vai fazer com que várias pessoas trabalhem lá. Só que essa fábrica, ela geralmente vai para lá por questões logísticas, por questões de suprimentos, mas uma empresa de tecnologia, ela tem muito mais facilidade de ir para algum lugar, independente da logística, independente dos suprimentos, né? O estado, o que é que ele vem fazendo? Assim, vou trazer 2 cases que a gente viu aqui no Brasil. Um é de Barueri. Barueri teve um incentivo fiscal que baixou o ISS, e não só baixou o ISS, como mudou a forma de cálculo, né, do ISS para que diminuísse ainda mais os impostos. Então ali conseguiu concentrar muita empresa de tecnologia. E a gente tem aí uma cidade aqui que foi muito tempo pioneira, que se destacou aqui na região, que é Campina Grande, que começou um trabalho para se consolidar bem cedo, através da compra de um dos primeiros computadores aqui no Brasil, né? E depois surgiu o Parque Tecnológico, incubadora, teve a redução do ISS, e ele foi consolidando como um polo de tecnologia, né? E
como a tecnologia não tem como segurar a informação, né? Hoje tem todo mundo facilidade de conseguir informação, muitas faculdades têm condições de fazer o seu próprio curso. O suprimento para a empresa de tecnologia, que são as cabeças pensantes, começaram a surgir com muito mais facilidade em vários outros lugares, né? Enfim, o ente público, ele tem um forte incentivo para fazer uma cidade se tornar um polo tecnológico, e eu acredito também que a posição geográfica em, por exemplo, Campina Grande está perto de João Pessoa, que está perto de Recife, que também é um polo tecnológico, eu acho que isso também facilita. Entendo eu, muito mais fácil uma pessoa sair de Campina Grande para trabalhar em Recife ou em João Pessoa, ou vice-versa, né? Do que uma pessoa sair daqui para São Paulo, que o custo de vida é completamente diferente, né? A gente tem trânsito melhor, a gente tem ar melhor aqui, a gente tem praia, a gente tem uma série de coisas que atrai muita gente para cá e muita gente não quer sair daqui. Então isso também é uma coisa que facilita, né? De fato, em algum momento vai ter aí vários problemas urbanos que vão atrapalhar, mas eu acho que faz parte. Eu acho que não tem como fugir disso aí. Até é bom, né? Se a gente chegar nesse nível e de começar a ter alguns problemas, significa dizer que a gente tá indo no caminho certo para crescer como polo tecnológico. O exemplo aí de Barueri, né, especificamente de Alphaville, ele é sensacional. Eu acho que ele traduz bem como o Estado, o ente público, tem um peso considerável no fomento de um polo tecnológico. Alphaville, a gente não pode esquecer que nasceu como empreendimento imobiliário, né? Que era um bairro residencial com uma proposta de luxo, inclusive, e as empresas começaram a serem atraídas para abrir filiais ali, justamente por um benefício da Prefeitura de Barueri. Então, eu concordo com o Thiago, eu sou da visão de que os órgãos públicos têm uma participação fundamental, isso atrelado, obviamente, a uma academia consolidada, a uma iniciativa privada que também está presente na região. E dentro desse contexto, pessoal, eu queria já puxar aqui mais uma provocação aqui para vocês. A gente vê várias empresas de tecnologia aqui em João Pessoa, né? Temos a Indra, a própria Conducto, a Vtex recém-chegada, a Vsoft, a Accenture com escritório aqui do lado em Campina Grande e em Recife também. O que é que vocês acham que está faltando para João Pessoa realmente explodir no mercado nacional, no cenário nacional, como um polo de tecnologia? Talvez só descobrir, porque que já tá tão acelerado. É sério, é surpreendente pra gente, assim, pra alguém local, ver o que aconteceu nos últimos 2 anos, 3 anos, assim. Eu fiz questão de mencionar isso na minha coluna na CBN, tipo, caramba, foi o que aconteceu? Por que a Vtex tá vindo pra João Pessoa? Por que a Conducto veio pra João Pessoa? Por que a Hostdime, que é multinacional, um data center, escolheu estar aqui, não em outro lugar? E quando a gente olha pra o ecossistema, ele não tá pronto, mas eu não sei se existe ecossistema pronto pra isso começar. Existe processo, né? Existe evolução, e quando a gente vai vendo que isso vai acontecendo, existem pesos importantes. Vocês falaram de motores propulsores, eu acho que tem um que faz diferença e que ele chega depois na história, que é quanto que os stakeholders e esses elementos da cidade, como o setor imobiliário, por exemplo, estão prontos para receber isso tudo, né? Então, assim, vão vir empresas de tecnologia para uma pessoa, tá, mas quantas empresas de limpeza estão preparadas para atender uma empresa de 3 andares, um prédio de 3 andares? Quantas empresas de marketing estão preparadas para fazer conteúdo para empresas assim, puxando pro meu lado? Por exemplo, tem vaga aberta de design de produto, de product designer aqui, e a gente não tem, dentro de um curso de design gráfico na cidade, gente preparada para ser product designer, assim, pensar UX, UI. Isso tudo, obviamente, vai evoluir com a chegada. É inevitável que a gente pense que, por um lado, vai acontecer porque tá vindo, e por outro, vai acontecer mais se a gente acelerar mais, né? Então, eu achei muito legal o fato de que Marcelo lembrou essa coisa de que a gente vai se beneficiando meio que por estar inchado outros centros, né? Pelo fato de Recife estar meio inchado e com problemas que não são ligados à politecnologia, são outros problemas, né, sociais e tal, que a gente se beneficia simplesmente por essa posição geográfica, né? Pelo fato de que a gente tá entre Campina, que nasceu primeiro em relação a isso, e entre Recife, que também nasceu primeiro, mas que chegaram em certos limites. Não limites absolutos, assim, mas em alguns pontos bateu no teto e não tem mais como chegar. João Pessoa, nesse sentido, tá muito beneficiada por essa posição geográfica, mas eu destaco ainda, assim, quando você olha, por exemplo, esse relatório que saiu recente da Associação Brasileira de Startups, quando você vê
a quantidade de eventos que você tem acontecendo em João Pessoa, a quantidade de coworkings, a quantidade de evangelistas do cenário digital, do cenário de empreendedorismo digital, você começa a perceber que é meio como se a gente estivesse vivendo no momento certo para tudo isso estar acontecendo da melhor forma. O que a gente pode fazer é, enquanto mercado, soltar mais lenha nessa fogueira para aquecer mais, mas eu acho assim que VTEX, Conductor, por exemplo, estão de parabéns pelo passo importantíssimo da ponta com a universidade e tá jogando lenha nesse lugar especificamente, porque é uma área que merece total atenção e é de onde vai sair, no final das contas, a melhor parte desse processo inteiro, que é gente trabalhando satisfeita e com qualidade, né? Eu acho que descobriram um diamante. Tava ali e faltava as pessoas verem pra pegarem, né? E a gente tem muito a caminhar. Eu acho que a gente teve um boom agora. A gente tem empresas bem consolidadas aqui na área de tecnologia. Tem a Vsoft, tem a Fibus, tem a Neus, que acabou agora fazendo parte da família Conductor aí, né? A gente tá muito bem nisso aí. Acho que a gente tem muito a caminhar. A gente tem vários incentivos. A gente tem incentivo de impostos aqui. A gente tem incentivo porque a gente tem uma fábrica de suprimentos, de pessoas boas, de pessoas maravilhosas que estão saindo da faculdade, que estão podendo trabalhar em várias empresas que estão aqui e tá surgindo oportunidade, mas eu acho que algumas coisas no ecossistema, por mais que eles já sejam bem maduros, a gente tem Extremotech, a gente tem vários eventos, mas algumas coisas acho que ainda precisa melhorar. Se você for analisar a situação hoje de empresas novas que estão surgindo, a gente tem muitos empreendedores jovens, mas a gente também já está chegando no nível que tem empreendedores de segunda viagem. Eu gosto muito de podcast, eu escutei outros podcasts sobre investimentos já, e uma das coisas que eles falavam que fazia muita diferença era o fato de ter empreendedores de segunda viagem. O pessoal foi lá em Israel e perguntou qual foi o grande passo, o que mudou em Israel para que as empresas de capital cimento, as empresas de venture capital, o que mudou para eles realmente terem um aproveitamento melhor desse investimento. E uma dessas coisas foi isso. A gente começou a ver que os empreendedores iniciais, eles foram diminuindo e foram chegando empreendedores de segunda viagem. Isso é uma coisa que está começando a acontecer aqui. Só que a gente ainda está precisando de uma cultura de investidores. A gente tem muita gente com dinheiro. Eu acho que João Pessoa e Campina Grande, Recife, são cidades que têm muito dinheiro envolvido aí, tem muita gente, muita família, tem muitos empresários, muitos empreendedores que têm condição de investir. Só que qual a situação hoje? Alguém desenvolve uma tecnologia nova, um grupo desenvolve uma tecnologia nova, vai atrás de um investidor e muitas vezes, pela cultura de investimento não está ainda bem madura, o investidor fala, beleza, eu vou colocar, digamos, 100 mil, mas se você quiser que eu tenha 50%, você tem que colocar 100 mil também. E aí o próprio empreendedor não quer isso. Aos poucos a gente vai vendo que tem investidores em Recife que estão surgindo, investidores aqui em João Pessoa, aos poucos, pela facilidade e por descobrirem um diamante aqui na região, a gente também consegue ver que empresas de fora, de São Paulo, empresas de fora do país, estão vindo investir aqui. Não só abrir sua sede aqui, como também estão investindo em empresas novas que estão surgindo por aqui. E isso é um passo muito importante, é um passo que a gente está dando. Eu não acho que é alguma coisa que está estagnada, eu acho que a gente está caminhando para isso. O investidor que já é mais maduro, que ele não enche o empreendedor de relatório, beleza, eu coloco o dinheiro, mas você tem que me dar um relatório de fluxo de caixa, você tem que mostrar o balancete aqui, e você tem que me apresentar uma semana aqui, e você tem que mostrar tudo que está fazendo. Então, essa cultura, ela está mudando aqui. Eu acho um passo muito importante para a gente incentivar o empreendedorismo, porque tem gente com ideia, tem gente boa, tem gente capaz aqui. E isso é o que é incrível. E é por isso que a gente está vendo aqui Conductor crescendo aqui, a gente está vendo a VTEX vindo, está vendo um monte de empresa surgindo aqui e um monte de empresa aproveitando esses talentos que a gente tem. Leandro, o que você disse, principalmente o que o Ricardo falou, eu acho que os ouvintes que nos escutam agora prestam atenção, a gente falando muito da região Paraíba, Recife, Campinas, João Pessoa, mas isso não acontece só aqui, isso acontece em toda a região que orbita grandes centros, seja ele Estados Unidos, seja eles Israel, seja eles aqui. Alguns meses atrás eu tive visitando lá São Carlos, eles já visitaram a gente aqui, um centro que chama-se o Novo Lab, que houve um transbordo do mesmo jeito, né? Um transbordo lá de São Paulo, transbordou Campinas, bateu em São Carlos, que tem uma universidade muito grande lá, e aconteceu essa mesma coisa. Então, esse é uma dor que não é só Campina, obviamente Recife, mas acontece em todo canto. Essa interiorização dos polos e dos mercados está acontecendo absolutamente
absurdamente, pelo simples fato do mercado estar com muita força e os grandes centros não estar conseguindo absorver. Tem um fator muito interessante também, quando a gente fala assim de João Pessoa da Paraíba. É um dos fatores de ter chamado a atenção da Rochdime, por exemplo, que é uma empresa americana, tem uma atuação global hoje em vários países, e escolheu João Pessoa para ser a sua sede no Brasil. Por quê? Primeiro que ela atua no segmento de nuvem, oferecendo serviços de nuvem, e veio com a ideia de atender melhor toda a região do Nordeste. A Paraíba, se você observar, é um estado que corta o Nordeste ao meio, com 4 estados acima e 4 estados abaixo. Então isso traz um posicionamento estratégico muito inteligente, porque a partir dessa localização aqui, da cidade, eu consigo atender, aumentar a minha capilaridade para todo o Nordeste. Tanto a Rochdime como grandes outras empresas que podiam estar escolhendo Recife, por exemplo, escolhe João Pessoa, por motivos que a gente já conversou, e ainda por estar conseguindo atender de uma forma diferenciada, não só a Paraíba, mas o Nordeste inteiro. Isso é um ponto que atrai, que termina atraindo de uma forma bem estratégica aí, grandes empresas para cá. Como é bom ouvir um recente falando isso, né? É muito gostoso. É verdade, eu concordo. Até para complementar assim o que vocês estavam falando, né? O momento que a gente vive hoje, por exemplo, na Indra, a gente passou de 2 anos atrás para até agora, a gente tem 200 profissionais. Eu mesma comecei numa filial que só tinha eu e mais 4 pessoas. E eu estava alocada para um projeto que era do Macapá. Esse projeto era do governo do Macapá, mas ele não tinha recurso que conseguisse atender lá dentro da cidade. Então a gente começou a atender aqui, eu e mais 4 pessoas, né? A gente começou a atender aqui. Tinha outra filial, tinha outro projeto também, que já era o projeto do TJ, que também já estava rodando aqui. E hoje a gente está com 200 profissionais. A gente tenta buscar agora no próximo ano, a gente chegar até 500 profissionais. Essa questão, assim, de tudo que a gente falou aqui, né? Da gestão pública, ela tem uma visão de tecnologia, ela faz diferença, sem dúvida, né? Do incentivo, não só do incentivo fiscal, mas da questão da organização da cidade, de tudo mais, de onde a gestão precisa atuar para que isso se consolide, sem dúvida nenhuma. Agora, também, voltando até essa responsabilidade para nós, né? Profissionais de TI, a gente não pode só colocar a responsabilidade no governo, ou, por que a empresa tal não está investindo aqui, eu deveria investir e tudo mais. Mas eu acho que nós, profissionais que estamos aqui, né, dentro desse mercado, a gente tem um papel fundamental, tanto dessa questão da gente estar atuando dentro das universidades, ou de estar disseminando a cultura, ou o que a gente espera daqueles profissionais que a gente está formando dentro das universidades, né? Sem dúvida nenhuma, assim, isso é um ponto muito importante, porque há um tempo atrás, algumas universidades poderiam estar colocando profissionais direcionados para, por exemplo, como o caso que eles falaram, né, do UX que vocês estão buscando. Então, a gente não tem ainda, então, rapidamente conseguir mudar isso e colocar um profissional com esse perfil no mercado. Então, a gente, como profissional, a gente como empresa, nós também, assim, precisamos fazer com que esse movimento aconteça, né? Não é só uma coisa unilateral que só a gestão pública vai conseguir fazer, ou só o investimento das empresas vai conseguir consolidar isso aqui como um polo, né? Eu acho que a gente precisa realmente promover esse movimento. Complementando, Bárbara, como você falou que hoje você trabalha em uma operação que tem 200 funcionários e pretende chegar a 500 no próximo ano. Isso é um desafio grande que empresas de tecnologia e principalmente grandes polos de tecnologia, como o próprio Porto Digital, eles enfrentam. Qualquer polo, na verdade, que venha a surgir agora, eu acho que vai passar também por esse problema, reter esse profissional. Para você ter uma ideia, no Porto Digital em Recife, é uma área que abriga 316 empresas. E essas empresas, no último ano, faturaram 1,7 bilhões e conta hoje com um quadro de profissionais de 10 mil funcionários. E uma das propostas do presidente hoje, o seu Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, é dobrar essa quantidade de profissionais e diminuir a quantidade de evasão que esses profissionais estão tendo, saindo da cidade, saindo do Porto Digital, saindo de um dos maiores polos de tecnologia do país, para ir para onde? Para ir para empresas no exterior, nos Estados Unidos, em Israel, em diversos outros estados. Então, a partir do momento que você começa a formar muita mão de obra qualificada, que é um déficit que nós temos hoje, essa mão de obra qualificada começa a abrir os olhos para novos mercados que estão fora do país. E aí começa um troubleshoot aí grande para poder manter esses caras que a gente demorou tanto para formar aqui conosco. É um desafio bem grande mesmo, mas assim, eu nem vejo isso como sendo uma coisa ruim, sabe? Eu vejo até como sendo uma coisa boa, porque acaba que ter profissionais inseridos dentro desse ecossistema, que tem uma visão maior do que esse próprio ecossistema, eu vejo isso como uma vantagem. Isso gera um movimento que a gente precisa
empresa que exista aqui dentro, né? Para que consolide a gente como polo. Então, por isso que eu tô dizendo assim, a gente não pode olhar só como empresa, a gente não pode olhar só para a gestão pública. A gente tem que se colocar também como um profissional dentro desse ecossistema. Ver muita gente envolvida nisso é muito bacana, de ver esses movimentos que estão acontecendo é muito bacana. Ver essa mesa aqui cheia é muito bacana, né? Eu realmente vejo tudo isso como uma coisa bem positiva. E aqui nós vamos fazer uma pausa nesse papo que com certeza está rendendo muito, ainda vai render muito, na verdade rendeu muito, porque nós já gravamos, é claro, o programa, mas como dissemos no episódio número 10, a gente vai dividir esse papo em 2 programas. Então, hoje você está ouvindo a parte 1 desse programa sobre os polos tecnológicos, o nosso episódio número 11, e no mês de fevereiro a gente está de volta com a parte 2 desse programa. Tem ainda muito conteúdo para você. Começamos o ano com o pé direito, então você já sabe, acompanhe todos os episódios do VAT60 no nosso site vat60.com.br ou então no seu agregador preferido. Em fevereiro a gente está de volta com a segunda parte desse papo, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Você ouviu o VAT60, trazido até você pela Conductor Tecnologia e Meios de Pagamentos. Acesse www.vat60.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.